puder já me ajudar, viu? Já cá tá ali. Coloca o microfone lá, se Deus tocar no teu coração. Algum louvor no meio da palavra que fale algo sobre o que eu estiver pregando. Irmãos, pode sentar, tá? Senta. Você já deve ter visto eu pregando, você sabe como é que funciona, né? Deixa Deus te usar, viu? Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria, satisfação e gratidão que estou aqui essa noite, atendendo ao honroso convite do nosso pastor Cairo. Eu amo estar aqui, é um amigo que Deus nos deu. Não somente estar aqui, mas eu amo muito fazer isso, que é pregar a palavra de Deus. Sempre que eu vou, eu digo, sempre o mesmo roteiro, não como algo mecanizado, mas é porque é as palavras que eu encontrei para expressar a minha gratidão a Deus. Então, a primeira coisa que eu faço todas as vezes é agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Eu sei que eu não mereço estar aqui, jamais vou merecer, e aquele que pensa merecer já pecou mais do que todo mundo. Eu também sempre digo que ainda que eu fosse o mais santo de todos os irmãos, eu ainda não merecia estar aqui. E como eu sei que eu sou o menor e o pior de todos aqui, eu peço a Deus todas as vezes misericórdia para estar fazendo isso, que é pregando essa doce palavra, que é falando desse poderoso nome, porque eu sei o quão grande é esse nosso Deus, e eu sei que eu jamais vou merecer ter a honra de mencionar esse nome. Se todos entendessem isso, se todos aproveitassem essa oportunidade de chegar mais perto de Deus. Infelizmente, muitas pessoas deixam passar batido a oportunidade de estar perto de Deus. E estar aqui para mim é algo muito gratificante. Geralmente eu sempre estou pregando os domingos fora da minha igreja. E como eu chego muito tarde, da última vez que eu preguei aqui, eu cheguei quase mais de 8h30, se brincar, né? Cheguei aqui com mochila, porque na semana eu já chego muito tarde, então geralmente eu só consigo cultuar no domingo, ou terça-feira eu chego em cima da palavra. E como eu estou sempre fora da minha igreja, quando eu prego na cidade, eu sempre fico lá, no início do culto até umas 8 horas, depois eu venho, e esse é o motivo de eu ter chegado atrasado. Tá ali comigo os meninos também da sede, levanta a mão assim, os três. Tudo solteiro, viu? As irmãs aí estão esperando a benção. Ó, farmacêutico, o outro ali, dono de imobiliária, construtor, então aproveita, viu? E fiscal da cidade. Um é farmacêutico e ainda é fiscal da cidade. O pastor cara conhece. Glória a Deus. Então, solteirão, tô na pista. Crente, pensa nos meninos crentes. Obrigado pela vinda de vocês. Eles também estavam na sede. Na hora que eu estava saindo, eu fiz o convite. Eles falaram, estamos chegando lá, vai que a gente está chegando. Falei, é uma honra ter vocês comigo. É um amigos que Deus me deu. A gente está sempre junto nas agendas. E esse é o motivo deles também ter chegado atrasado. A gente estava lá na sede, na nossa igreja. E estamos aqui agora para adorar o nome de Jesus. Quantos crê que Deus tem uma palavra para a tua vida? Diga glória a Deus. Também quero aqui agradecer a pessoa do pastor Cairo. Muito obrigado, pastor, mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui nesta igreja que Deus te confiou, ao senhor, sua esposa. Deus abençoe vocês. Pastor, está ali. Deus abençoe, viu? Muito feliz mesmo de estar aqui. Queridos, abra a tua Bíblia em nome de Jesus, em Jonas, capítulo 2, versículo 1. Eu só vou ler 2 versos bem rápido. Se você quiser ficar de pé para a gente ler, fique. Se estiver cansado, fique sentado. Faça conforme vos é ensinado. Glória a Deus. Jonas capítulo 2, versículo 1. Vamos ler só o versículo 1 e 2, é bem rapidinho. Aqui eu quero ter somente esses 2 versos para pregar a palavra de Deus. Como é que é o nome da missionária? Toda vez eu tenho trabalho com o teu nome, né, meu? Missionária Roseli, um hino de adoração, um louvor de adoração. Vamos lá. Meu orgulho me tirou de jardim, carpinteiro. Você sabe algum desses aí? Toca um hino para eu ver. Qualquer um de adoração, só para eu ver. Aí nós vamos nele do início ao fim. Toca? Tu toca ele? Pronto. Então vamos nessa introdução aí, nesse fundo musical até o final, pode ser? Que é bom que eu já entro no... Pede a Deus para ungir esses dedos aí. O menino da guitarra tá aqui. Se tu cansar, tu dá uma olhada para ele aqui que ele continua. Jonas capítulo 2, quem achou, diga amém. Diz o texto, e orou Jonas ao Senhor. Diga assim, e orou.
E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei, diga comigo, clamei. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Diga assim, e orou, e clamou, e Deus respondeu. Senta em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Ontem eu estive pregando aqui perto, no congresso da equipe de louvor, e eu pedi a Deus uma palavra subindo para cá, e senti de Deus de trazer essa mensagem. É uma mensagem que não arranca muito glória a Deus, mas ultimamente eu não sou mais aquele pregador afoito que sobe ao coração, muito glória a Deus, o rodar. Eu gosto muito de pregar aquilo que Deus manda, porque eu sei que tem resultado. Eu sei que toda vez que eu prego o que Deus me manda, pelo menos uma pessoa sai daqui transformada e passa a viver de forma diferente quando sai da porta para fora. E esse texto, essa história, eu tenho certeza que todos aqui conhecem. Quantos já ouviram a história de Jonas? Levanta a mão, só para eu ver. Deixa eu ver, todo mundo. É muito difícil ter alguém hoje que não escutou a história de Jonas, né? Tem gente que fala a baleia, o peixe. Meu irmão, não sei, se falasse que fosse a piaba, eu acreditava. Porque se a Bíblia está dizendo é verdade, mas a Bíblia não fala se é baleia, fala que é um grande peixe, ponto. E a história de Jonas vai bem além do peixe. E esse é o motivo de eu querer tanto trazer essa mensagem, porque nos revela algo grandioso, não só através de Jonas, mas através da cidade de Nínive. Quando você começa a ler o texto, você percebe que Deus ele vai de encontro a Jonas porque existia um problema, e o problema era a cidade de Nínive. Qual era o problema da cidade de Nínive? O povo estava fora da direção, começou a pecar demais, o pecado subiu até Deus. Só que o que mais chama a minha atenção não é o fato do povo ter pecado, é o fato de Deus ir até Jonas e falar, vai até a cidade e repreende. Mas o que isso te chama a atenção, Gabriel? O fato de Deus falar, vai lá e repreende? Não. O que me chama a atenção é Deus se levantar do céu e de encontro ao profeta e falar, profeta, eu preciso usar a tua voz. Por quê? Porque tem uma cidade chamada Nínive que pecou tanto, está errando tanto, que o seu pecado subiu até meu trono, está me incomodando. Só tem... É meu orgulho esse daí? Meu orgulho me tirou do jardim. E se quiser pegar um baixo aí também, meu irmão, gasta esses dedos aí. Aleluia. Quem está entendendo até que diga amém. Então Deus se incomoda com o que está acontecendo em Nínive. Por quê? Existe uma bagunça em Nínive. Ninguém mais lembra de Deus. Está tudo bagunçado. Não tem culto, não tem adoração, só o que tem é pecado, só o que tem é falha, só o que tem é erro. E Nínive começa a entrar num declínio tão grande que já não escuta Deus. E preste atenção aqui, toda vez que eu estou fora da direção de Deus, eu não consigo ouvir a voz de... E o engraçado é que Deus não perderia tempo com o profeta se não tivesse um propósito. E é por isso que Deus vai até Jonas. Por quê? Porque o povo da cidade de Nínive está num pecado tão grande que não consegue mais entender e perceber que está fora da direção. Porque o que mais incomodou a Deus em Nínive não foi o pecado. Porque pecado, Deus sabe que eu e você vai pecar sempre. Independente de você estar aqui todo culto ou não, você vai pecar. Deus sabe que você peca. Mas a indignação de Deus é porque quem deveria estar na direção está fora dela. Eu vou repetir. A indignação de Deus é porque quem deveria estar na direção não está. Quem deveria estar ouvindo não está ouvindo mais. E toda vez que eu e você está fora da direção, nós não conseguimos entender a vontade e a voz de Deus. Eu vou repetir. Toda vez que eu e você está fora da direção que Deus quer para mim e para você viver, toda vez que a gente está fora disso daqui, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. A gente não consegue entender a Deus. A gente não consegue ver Deus. A gente não consegue ouvir Deus. E é aí que o profeta entra na história. Por quê? Porque toda vez que Deus quer transmitir o recado a quem não está escutando, Deus usa quem? O profeta. E é por isso que Deus desce até Jonas, que é o profeta. Diga comigo, profeta. Jonas é alguém que foi chamado por Deus para ser profeta, sim ou não? O que é o profeta? O profeta é aquele que transmite a vontade e a voz de Deus.
Qual que era o papel de Jonas? Transmitir a voz de Deus. Qual que era a chamada de Jonas? Fazer a vontade de Deus. Qual que era a missão de Jonas? Viver um propósito. Vou repetir. Qual que era a vontade de Deus para a vida do profeta? Obedecer. Ficar na direção. E ouvir a voz daquele que o chamou. Deus queria que Jonas cumprisse o seu papel, ponto. Por que Deus queria que Jonas cumprisse o seu papel? Porque ele já sabia quem ele era. Jonas é profeta. Profeta transmite a voz de Deus. E quem transmite a voz de Deus tem que estar preparado para ouvir Deus falar. Eu vou repetir, você vai me entender daqui a pouco. Quem transmite a voz de Deus tem que estar preparado para ouvir Deus falar. É a mesma coisa de alguém que foi chamado para servir. Quem tem um propósito para servir a igreja não pode dizer que está cansado. Tem que servir e ponto final. Quem foi chamado por Deus para ser bondoso, generoso, quando Deus mandar você ofertar na vida de alguém, não fecha a carteira não. Abre o bolso e faz aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque se Deus te deu o dom de fazer, faça. Toda vez que Deus te der o dom de fazer alguma coisa, de pastorear, de cantar, de pregar, não pense você que não precisa fazer mais o que pode parar. Por quê? Porque se Deus te chamou para fazer, faça. Isso se chama propósito, chamado de Deus, sobre a minha e sobre a sua vida. Então o chamado e o propósito de Deus na vida de Jonas era ser profeta. E existe um grande benefício em ser profeta. Qual? É ouvir Deus primeiro. Toda vez que Deus vai falar ao povo, Deus fala primeiro ao profeta, depois ao povo. Então existe uma grande virtude em ser profeta, mas o problema de ser profeta é que nem sempre aquilo que você vai transmitir é aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu vou repetir bem devagar para você entender. Ser profeta é bom demais porque escuta Deus primeiro. Só que o único problema de escutar a Deus primeiro é que às vezes o recado que Deus vai te dar, muitas vezes vai ser aquilo que quem vai te ouvir não quer escutar. Eu vou falar de novo para você gravar isso daqui. O benefício de ser profeta nas mãos de Deus é que escuta a voz de Deus primeiro. Só que o problema de escutar a voz de Deus primeiro é que às vezes você vai ter que transmitir um recado que alguém que vai estar do teu lado não quer ouvir. Oh glória! E o propósito que Deus tem para Jonas é: escute a minha voz, transmita a minha voz e viva o propósito. Viva a minha direção, caminhe na minha direção. Só que o problema de Nínive é que Nínive saiu da direção. E toda vez que eu saio da direção, eu não consigo mais escutar a Deus. Toda vez que eu fujo do que Deus tem para mim, eu não consigo mais entender o propósito de Deus. Toda vez que... Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. E Deus se incomodou demais, porque existe um problema. E o problema é que o povo não está na direção. Existe um problema, o problema é que o povo não está obedecendo mais. Existe um problema, mas o problema é que o povo não escuta mais. Mas por que o povo não está na direção, não escuta mais, não vê mais Deus fazer? Porque toda vez que eu estou distante eu não percebo. Eu estou desligado. E Deus está querendo fazer alguma coisa, eu não estou entendendo. Deus está querendo abrir alguma porta, eu não estou entendendo. Deus está querendo fazer algum milagre, eu não estou entendendo. Por quê? Porque eu estou fora da direção. E toda vez que eu estiver fora da direção, Deus vai levantar alguém para transmitir o recado. Não, eu vou falar de novo. Toda vez que eu estiver fora da direção, Deus vai usar alguém para poder abrir a boca e dizer: eu preciso cumprir um propósito na tua vida. Não, você não pegou essa palavra não. Toda vez que eu estiver fora da direção que Deus quer para mim e para a sua vida, Deus vai levantar o profeta para transmitir o recado. Por quê? Porque se eu estou fora da direção, eu não consigo escutar a Deus. E quando eu não consigo escutar a Deus, Deus vai ter que ir de encontro a alguém que está de pé, preparado, com ouvidos abertos, atento a ouvir a Deus falar. Para quê? Para cumprir um propósito extraordinário de transmitir o recado de Deus. Eu não sei por que você saiu de casa essa noite, mas eu tenho uma notícia para você. O ir e pregar o evangelho não foi só para o pastor Caio, não foi só para mim. Deus falou assim para mim e para você: você foi chamado como profeta nas minhas mãos para se colocar de pé e transmitir um recado.
Gabriel transmitiu o recado para quem? Para quem está lá fora, desapercebido, desligado e fora da direção. Gabriel, não estou entendendo. Eu estou falando daquele teu amigo no teu trabalho que está desligado e fora da direção. Eu estou falando daquele teu parente que está na tua casa, desligado e fora da direção. Eu estou falando daquele teu amigo na escola, na faculdade, que está desligado e fora da direção. Está falando o que, Gabriel? Eu estou falando para você que se ele está fora da direção, ele não consegue mais escutar a Deus. E o que Deus precisa de você estar de pé, com ouvidos abertos. Para quê? Para transmitir o recado de Deus e dizer: volta para a direção, volta para o propósito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. E Deus quer que Nínive volte para a direção. Tem como aumentar só um pouquinho aqui? Aleluia. E por que Deus não está incomodado com o pecado, mas com o povo fora da direção? Claro que Deus não atura pecado, mas nós estamos falando de um Deus que perdoa e que ama. Obrigado, pastor. E se tem uma coisa que Deus não aceita e não admite, é alguém que Ele chamou está fora da direção. É por isso que Deus insiste tanto em ir atrás de alguém que não quer voltar para a direção. É por isso que Deus insiste tanto em ir atrás de alguém que não quer mais ouvir a Deus. É por isso que Deus bate tanto na porta de alguém que não quer mais ouvir. Por quê? Porque está fora da direção, e quem está fora da direção não consegue entender. Entender o quê? Que Deus tem um propósito extraordinário para alguém viver. Que Deus tem uma porta muito grande para alguém entrar. Que Deus tem um milagre muito grande para alguém viver. Eu vou falar até você entender e começar a dar glória a Deus. Deus está falando para alguém: talvez a tua casa está desligada e desapercebida, mas eu preciso enviar um recado até essa pessoa. Como? Através de você. É por isso que nós devemos estar atentos à voz de Deus, porque tem gente lá fora que precisa ouvir a voz de Deus, mas está desligado, mas está afastado, mas está distante, fora da direção, fora do propósito. E o que Deus quer de mim e de você? Que você esteja de pé e preparado para cumprir o propósito. Será que você pode dar um glória a Deus ou está difícil aí? É por isso que Deus vai até Jonas, porque se Deus quisesse destruir Nínive como Ele falou que faria, Ele já tinha destruído. Gabriel, prova para mim. Lembra de Sodoma e Gomorra? Deus desceu até Abraão e falou assim: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Agora eu te pergunto, me mostra na Bíblia onde está Deus falando para Abraão ir profetizar para Nínive. Me mostra na Bíblia Deus falando para os anjos avisar para essa cidade que Deus ia destruir. Pelo contrário, entraram de fininho e foi direto até a casa de alguém que não merecia estar lá. Como assim? É alguém que até estava no lugar errado, mas ainda estava na direção. E toda vez que você está na direção, independente do caos que esteja ao seu lado, Deus vai de encontro a você, para te tirar desse caos e fazer você viver o propósito que existe para você. É por isso que Deus mandou os anjos de encontro a Ló, porque Ló estava no lugar errado, mas permaneceu na direção. Como assim, Gabriel? Estou falando para você que às vezes você não está no emprego que você quer, às vezes você não está no emprego dos sonhos, às vezes você não está na casa dos sonhos, às vezes você está no lugar que não pertence a você, mas enquanto você permanecer no propósito, Deus vai livrar e guardar você, e na hora certa Ele vai de encontro a você para te tirar daquele lugar. Eu não sei se você está entendendo essa palavra a ponto de querer dar glória a Deus, mas eu estou falando para você: quando Deus entende que tem alguém de pé na direção, Ele vai de encontro a você e você vai ouvir a voz dele. Mas Deus está dizendo para alguém: não saia da direção. E a prova de que Deus não queria destruir Nínive é que Ele foi de encontro a Ló, mas não avisou a cidade de Sodoma e Gomorra. Só que Nínive, Deus foi de encontro a Jonas, para que Jonas fosse profetizar. Quando Deus quer destruir, Ele não precisa dar aviso, Ele vai lá e destrói, como fez com Sodoma e Gomorra. Mas por que que Deus foi atrás de Jonas, para que Jonas fosse profetizar a destruição? Porque Deus não queria destruir Nínive. Deus queria que o profeta levasse o recado da consequência deles não voltarem para a direção. Vou repetir: a vontade de Deus não era destruir a cidade de Nínive, era fazer com que o povo voltasse a fazer aquilo que Deus chamou eles para fazer.
adoração, fidelidade. Se Deus quisesse destruir a cidade de Nínive, Ele já tinha destruído e não precisava mandar recado. E eu provei para você que se Ele quisesse, Ele faria. Só que Deus precisa trazer alguém de volta para a direção. O problema é que quem está fora da direção não escuta. E toda vez que eu não escuto, Deus vai ter que usar alguém. E quando Deus chega para Jonas, Deus fala assim: Jonas, vai a Nínive e profetiza. Só que a vontade de Deus não era levar o recado de morte, era levar o recado de vida. Não, você não pegou, por isso que o glória foi tão fraquinho. A vontade de Deus através da vida de Jonas não era levar o recado de morte, ainda que parecesse no primeiro momento. A vontade de Deus era levar através de Jonas a oportunidade de vida. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está querendo dizer. Eu não sei se você está entendendo a palavra que Deus está ministrando ao nosso coração. Mas Deus está dizendo: quando você estiver fora da direção, eu posso até usar alguém para exortar e dizer a consequência, mas eu não quero a morte para a tua casa, eu não quero a morte para o teu ministério. Eu não quero. Alguém está entendendo e está dando glória a Deus atrás. Eu não quero a morte para a tua vida, eu não quero a morte para as tuas finanças, eu quero vida. Elevar a súria. Aleluia. O mais belo entre milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Escuta, só teve um problema: é que quem deveria transmitir o recado também saiu da direção. Eu não sei o que passou na cabeça de Jonas naquele momento, mas quem deveria se colocar de pé para levar vida a um lugar que estava morto, se acovardou. Quem deveria estar de pé cumprindo o propósito que Deus estabeleceu para ele cumprir, estava agora se colocando debaixo de um lugar onde ele não deveria estar e saindo da direção. Qual que é a rota que Deus deu para Jonas? Nínive. Qual que é a rota que ele decide tomar? Tarso. Vou repetir. Qual que é a rota que Deus deu para Jonas? Qual que é a rota que ele decidiu tomar? Aonde está o problema? O problema está enquanto eu decido sair da direção. Eu sei qual é o meu chamado, mas eu decido fugir da direção. Eu sei qual é o dever, mas eu decido fugir da direção. Eu sei qual é o meu papel, mas eu decidi sair da direção. Eu sei para que Deus me chamou, mas eu decidi sair da direção. Eu sei de onde eu saí e aonde eu deveria estar, mas eu decidi sair da direção. E aonde está o problema nisso? É que quem decide sair da direção perde a sensibilidade da voz. Irmão, eu vim pregar uma palavra da parte de Deus. Eu não sei se você vai dar glória, mas eu vou pregar assim mesmo. Eu não sei como você entrou dentro dessa porta aqui hoje, mas eu tenho uma palavra para você. Enquanto você permanecer na direção, o céu se abre, você entende e escuta. Mas a partir do momento que você sair dela, você não escuta mais, você não sente mais, você não consegue ver mais. E Deus não quer um crente cego e surdo. Deus quer crente que consegue ver além do que consegue imaginar. Deus quer um crente que escuta além do que se pode ouvir. Ai, Jesus, se eu fosse você, levantava a mão para cima para dar um glória a Jesus por essa palavra, porque Deus está falando com alguém que está entre nós. Não pense você que eu tenho um caminho contrário ao que eu estabeleci. Volta para a direção. Por quê? Porque eu quero fazer algo grande através da tua vida. Eu quero conhecer Jesus. Quando Jonas decide ir para Tarso, ele decide sair da direção. E a rota que ele tomou fez ele se distanciar da onde ele deveria estar. E quando eu me distancio daquilo que eu devo fazer, eu não percebo o buraco que eu estou caindo.
É por isso que quando Jonas estava dentro do barco, numa direção que não era para ele estar, Deus fez com que uma grande tempestade começasse a afundar aquele barco. E quem deveria estar em Nínive, está deitado no porão de um barco. Quem deveria estar cumprindo um papel, está se acovardando e se escondendo. Quem deveria estar vivendo um propósito, está deixando para depois, está deixando de lado. Quem deveria estar vivendo algo extraordinário, está se apagando e não está percebendo. E quando o barco estava afundando, quem deveria estar de pé, está caído. Quem deveria estar profetizando, está calado. Só que quando Deus tem um propósito para você viver, você pode até fugir, mas nem que Deus tome um ímpio para te repreender e falar com você, Ele vai ter que falar com você. Gabriel, não entendi. Quando Jonas decide sair da direção, ele perde a audição. Eu vou falar de novo. Quando Jonas decide sair da direção, ele perde a audição. Quando Jonas decide se esconder do propósito, ele perde a visão. Eu vou falar de novo. Quando Jonas decide fugir da direção, ele perde a audição. O que acontece quando eu perco a audição? Eu não consigo ouvir a voz de Deus. O que acontece quando eu saio da visão? Eu não consigo entender os propósitos de Deus. E quando eu não consigo ouvir a Deus e não consigo entender os propósitos de Deus, existe um problema muito grande. Qual é o problema? É que aonde eu passo, tudo começa a acontecer de forma contrária à vontade de Deus. Como assim? O que deveria dar certo começa a dar errado. O que deveria dar certo começa a ir tudo contrário. A porta que deveria abrir começa a fechar. O que deveria prosperar começa a falir. Gabriel, não estou entendendo aonde você quer chegar. Eu estou falando para alguém que está entre nós, que enquanto você permanecer fora da direção, alguma coisa vai continuar dando errado para você. Mas eu tenho uma palavra de vida para você. Deus não te trouxe aqui para você desistir, não. Deus não te trouxe aqui para você está errado, não. Deus não te trouxe aqui para ser um frustrado, não. Por quê? Porque nem que Deus traga alguém que não conheça Ele para pregar para você, mas você vai ter que voltar para a direção que Ele te deu. Gabriel, prova para mim na Bíblia isso. Quando perceberam que existia um problema, desceram até o porão. E o capitão falou assim: rapaz, tu tá deitado enquanto a gente morre. Se coloca de pé e clama ao teu Deus. O cara nem é crente e está mandando Jonas orar. O cara nem é crente e está falando para quem deveria estar de pé, levanta. O cara nem é crente e está falando para quem está com a audição tampada e está dizendo: acorda, levanta, se põe de pé, sai do porão, sai para fora. Por quê? Porque existe um problema e a gente precisa descobrir qual é a causa. Você já parou para pensar que às vezes você está sendo a causa do problema? Irmão, não sei se eu volto não, depois dessa mensagem. Mas eu tenho certeza de uma coisa: alguém aqui vai sair despertado para o que Deus quer fazer através de você. Quando aquele cara sai para fora do porão, se coloca de pé, mas ainda com a audição tapada e a visão fechada, alguém lança a sorte e a sorte cai sobre Jonas. E Jonas não está entendendo que ele não escuta mais a Deus. Jonas não está entendendo que ele não consegue ver Deus. Por quê? Porque está fora da direção, está fora do propósito. Não está fazendo o que Deus chamou ele para fazer. Não está vivendo o que Deus chamou ela para viver. Não está cantando o que Deus chamou ela ou ele para cantar. Não está pregando o que Deus chamou ele ou ela para pregar. Não está liderando como Deus chamou ele ou ela para liderar. Não está pregando lá no trabalho como Deus chamou você para pregar. Não está transmitindo a vontade de Deus como chamou você para transmitir. Agora eu te pergunto: se eu não estou fazendo a vontade de Deus, estou fazendo a vontade de quem? Se eu não estou ouvindo a voz de Deus, eu estou ouvindo a voz de quem? Se só tem dois senhores. Se só tem céu e inferno, ou eu estou ouvindo a Deus ou eu estou ouvindo o inferno. Se só tem céu e inferno, ou eu estou fazendo a vontade de Deus ou eu estou fazendo a vontade do diabo. Se só tem céu e inferno, ou eu estou dando testemunho para Deus,
Eu vou fazer você pensar. Quem você está representando fora dessa porta? Quem você está servindo fora dessa porta? Que propósito você está vivendo fora dessa porta? Qual imagem você transmite fora dessa porta? Qual propósito você vive fora dessa porta? Quando o pastor Cairo não está vendo, quando a pastora não está vendo, quando o teu líder não está vendo, quando está só você e o ímpio lá fora, qual o testemunho que você dá? Qual o propósito que você vive? Qual Deus você está transmitindo? Que imagem você está transparecendo? E não pense você que eu estou só batendo, não, estou apanhando também. É por isso que eu amo pregar, porque toda vez eu falo para Deus, Deus me ministra antes de eu ministrar alguém. E Deus está mandando dizer para alguém, enquanto você permanecer fora da direção, você vai continuar sem ouvir e sem entender. Mas a partir do momento que você voltar para a direção, você vai começar a ver algo extraordinário que Deus quer fazer através da tua vida. Alguém pegou e deu glória, então eu vou repetir. Enquanto você estiver fora da direção, você não vai entender o que Deus quer fazer através de você. Enquanto você estiver fora da direção, você não vai ver porta abrindo. Enquanto você estiver fora da direção, você vai ver as coisas dando tudo errado. Mas quando você voltar para a direção, você vai ver que Deus quer fazer algo extraordinário através de você. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Quero conhecer Aleluia! Jesus. Quando descobrir a causa do problema, era a oportunidade de Jonas se colocar de pé e dizer, Deus, eu me arrependo e quero voltar para a direção. Mas sabe qual o problema em insistir no erro? É que a tendência é ir mais fundo ainda. O fundo do poço aguarda quem não quer andar no propósito. O fundo do poço espera quem não quer viver uma chamada. O fundo do poço espera quem não quer viver um propósito. Mas Deus não tem fundo do poço para você viver. Oh glória! Deus tem um chamado extraordinário para você vivenciar. Deus tem um ministério para você viver. Eu já estou vendo gente chorando e eu sei que Deus está falando. Nem que eu saia daqui com só uma alma ministrada por Deus, mas eu saio com a missão cumprida. De que Deus me trouxe aqui como uma voz profética para dizer para alguém: volta para a direção que eu preparei para você para viver. Volta para o chamado que eu preparei você para vivenciar. Por quê? Porque Deus tem algo grande para você começar a viver ainda este ano. Cadê você que recebe essa palavra em nome de Jesus? Oh glória! Quando eu permaneço sem ouvir e sem viver a direção, a tendência é permanecer indo de buraco abaixo. Quer prova disso? A oportunidade de Jonas aqui era se arrepender. Por quê? Porque Deus já mostrou a causa do problema. E a causa do problema era ele. Ele já entendeu que o problema ali é ele. Ele já entendeu que o barco está afundando por culpa dele. Ele já entendeu que a porta fechou por causa dele. Ele já entendeu que a obra não cresce por causa dele. Está fugindo do que Deus preparou para ele viver. E o que acontece com quem não quer ouvir a Deus e permanece no erro? Afunda cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. E aí é onde entra o peixe nessa história. Mas por que Deus não mandou um tubarão e não acabou com a vida de Jonas? Porque quem tem propósito não pode morrer. Por quê? Porque Deus não aceita ver você fora da direção. É por isso que Deus está preocupado com Nínive. É por isso que Deus está preocupado com Jonas. É por isso que Jonas ainda não morreu. Gabriel, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se você ainda está de pé até hoje, é porque Deus ainda está te dando oportunidade para você viver um propósito extraordinário. Eu vou repetir: se você está de pé até hoje, é porque Deus está te guardando até agora. Se você está vivo até hoje, é porque Deus está te mantendo de pé até agora. Para quê? Para você não passar desapercebido e não morrer sem viver o propósito que Ele preparou para você. Deus manda dizer para alguém que está aqui essa noite: eu ainda preciso ganhar almas através de você. Oh glória a Deus, alguém recebe essa palavra aí? Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: eu ainda preciso ministrar corações através da tua voz. Eu ainda preciso ajudar pessoas através do dinheiro que eu vou te entregar. Então não saia da direção. Por quê? Porque Deus quer fazer você viver algo extraordinário. Elevar a súria. Aleluia.
Aleluia. O que tira você do jardim é o orgulho. O orgulho não te deixa perceber aonde você está. O orgulho não deixa você perceber que você está fora. O orgulho não deixa você perceber que você está errado. O orgulho não deixa você perceber que você está em pecado, que você está todo bagunçado. É tudo dando errado e você dizendo, não, está tudo bem. Eu ainda amo a Deus, está tudo bem. E Deus dizendo, mas não me escuta mais. Mas não me vê mais. Mas não me sente mais. Não consegue me ver mais. E Deus está dando oportunidade para alguém dizendo, eu preciso te colocar de pé. Eu preciso te levantar de novo. Quando Jonas está dentro do peixe, ele começa a refletir em tudo que ele passou. Ele entendeu que fundo do mar não era onde Deus queria que ele estivesse. Ele entendeu que ventre de peixe não era onde Deus queria que ele estivesse. Ele entendeu que fracasso não era o que Deus preparou para ele viver. Gabriel, não estou entendendo, eu estou dizendo para você que Deus não quer que você viva no fracasso. Oh glória, você não entendeu? Eu estou falando para você que Deus não te fez para dar errado. Eu estou falando para você que Deus não te fez para ser frustrado. Eu estou falando para você que Deus não te fez para dar errado. Eu estou falando para você que Deus não te fez para ser um projeto falido. Então para que Deus me fez? Deus te fez para ser mais do que vencedor. Alguém pega essa palavra aí em nome de Jesus. Oh glória. Quando Jonas entendeu qual era o propósito, ele disse, Deus, eu quero voltar para a direção. Eu quero voltar para o propósito, me perdoa. Aí Deus faz com que o peixe cuspa ele na beira do lugar onde ele deveria estar. E aqui está a chave da onde eu queria chegar com essa palavra. Pode até ser que a tua casa está fora da direção. Pode até ser que o teu filho, o teu pai, o teu irmão, alguém esteja tão fora da direção que está começando a incomodar, do tanto que está errando. Mas quando você entender o chamado que Deus tem para você e a direção que Deus te deu, aonde você pisar a planta dos teus pés, algum milagre vai ter que acontecer. Oh, glórias a Deus. Eu vou repetir para você melhorar esse glória aí. Quando Jonas entendeu que ele estava fora da direção, ele falou, Deus, eu entendi que fundo do mar não é lugar para eu estar. Deus, eu entendi que dentro do porão não é lugar para eu estar. Deus, eu entendi que fugir da tua direção não é o meu propósito. Então faz eu viver o teu propósito. Aí Deus falou, tá bom, Jonas, tudo que eu precisava é que você voltasse para a direção. Então vai lá e cumpra o teu propósito. Qual? Ser a minha voz para alguém que está fora da direção. E o que acontece quando eu me coloco de pé? Sabe o que acontece quando você se coloca de pé? Sabe o que acontece quando eu se coloco de pé? Aonde eu passo, alguma coisa grande vai ter que acontecer. Eu não estou entendendo. É Jonas pisando na planta dos pés em Nínive e começando a dizer, Deus está mandando um recado. E o recado é, volta para a direção, volta para o teu chamado. Por quê? Porque senão tem morte te aguardando. E Deus não te chamou para morrer, Deus te chamou para viver em abundância. Cadê você que recebe essa palavra em nome de Jesus? Quando eu entendo o meu propósito, eu mudo vidas. Quando eu entendo o meu propósito, a minha direção, eu mudo ambientes. Oh, aleluia. Quando eu entendo o meu propósito, eu mudo cenários. É por isso que eu sou muito grato a Deus, porque eu sei que mesmo não merecendo, eu me disponho a viver um chamado. Por quê? Porque eu sei que através da minha vida alguém pode ser alcançado. Eu sei que alguém que está fora da direção talvez volte. Como? Ouvindo aquilo que Deus ministrou ao meu coração primeiro. Sabe qual é o resultado de alguém que se coloca de pé e vive numa direção? Transforma qualquer ambiente que passa. Prospera onde vai. Ainda que demore, ele tem que fazer a diferença. Quer prova disso? Quando Jonas entende qual é a direção que ele deve viver, e Deus coloca ele de volta na direção, e ele começa a profetizar. O resultado de Nínive não era morte, era vida, lembra disso? Então quando ele começa a profetizar qual seria a consequência de permanecer fora da direção, qual foi o resultado? A nação inteira dizendo assim, vamos se colocar de pé. Por quê? Porque agora a gente escuta Deus.
Vamos se colocar de pé. Por quê? Porque agora Deus já falou pra gente qual é a direção. Vamos se colocar de pé. Por que vamos se colocar de pé? Porque agora Deus mostrou qual é o caminho correto para a gente andar. Aí a Bíblia diz que toda aquela cidade começou a orar, a jejuar e clamar a Deus, para que Deus tivesse misericórdia. Gabriel, não estou entendendo. É Deus dizendo para alguém: quando você entender para que Deus te chamou, até quem estava perdido vai ter que voltar a adorar a Deus. Alguém pegou a palavra lá atrás e levantou a mão para adorar a Deus. Quando você entender qual é o teu chamado, você pode até chegar numa empresa falida, mas através de você, essa empresa vai ter que voltar a prosperar. Por quê? Porque aonde você pisar na planta dos teus pés, eu vou falar isso profetizando, aonde você pisar na planta dos teus pés, alguma coisa grande vai ter que acontecer. O quê? As portas que fecharam vão ter que abrir, as almas que se perderam vão ter que voltar, a cura que está sumida vai ter que descer, porque você entendeu qual é o teu chamado, e você foi chamado para ser imagem e semelhança de Deus, e ser um milagre nas mãos de Deus. Aonde você passar, o milagre vai ter que acontecer. Quem pega essa palavra aí, aonde você passar, alguma porta vai ter que abrir. Se eu fosse você, ia dando glória a Deus e recebendo essa palavra. Aonde você passar, vidas vão ter que voltar para Deus, milagres vão ter que acontecer, vidas vão ser libertas. Eu vou te dar 10 segundos para você glorificar esse Deus que me trouxe aqui essa noite. Eu vou te dar 10 segundos para você abrir a sua boca em sinal de gratidão a Deus e dar glórias a esse Deus que nos chamou. Para quê? Para ser verdadeiros adoradores, permanecer na direção, permanecer de pé. Para quê? Para alcançar uma geração aí fora que talvez saiu da direção, mas que Deus está chamando eu e você para ser uma voz profética para quem está aí fora. Se coloque sobre os teus pés agora em nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei como está a tua casa, eu não sei como está o teu trabalho, eu não sei como estão as tuas finanças, mas eu tenho uma notícia para você: se você permanecer na direção, não importa o tempo que passe, na hora certa alguma coisa grande vai acontecer. Elemia Súria. Missionária, sinta-se na liberdade de cantar o que Deus colocar no teu coração agora. Lemando que é a Súria. Eu quero convidar aqui na frente só aquelas pessoas que sabem o que deveria estar fazendo, mas talvez pelo cansaço, pelo desânimo, parou ou deixou de fazer, ou nem começou a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você que sabe que deveria estar fazendo mais para Deus, você que sabe que deveria estar pregando mas não está, que deveria estar cantando mas não está, que deveria estar dizimando mas não está, que deveria estar ofertando mas não está, que deveria estar ajudando mas não está, que deveria estar orando mais mas não está. Você que deveria estar de pé, mas entende que precisa fazer mais para Deus, sai do teu lugar que eu preciso orar por você. Já tem uma pessoa, não estou chamando quem quer aceitar.